Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. E já chegamos na quarta série de mensagens, ou seja, na quarta mensagem dessa série falando sobre batalha espiritual, sobre as armaduras de Deus. E permita-me eu ler junto contigo a palavra do Senhor, novamente tendo por base a epístola do apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso, capítulo 6, glória a Deus, a partir do versículo 10, que nos diz o seguinte: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Vamos orar. Paizinho, Pai bendito, Pai de amor, Senhor que nos conhece, que nos sonda, te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue falando conosco, rasgando a verdade aos nossos corações e trazendo o conceito real acerca de armadura, de batalha espiritual. Pai, que faça outro pedido, que se tu quiseres salvar, salva, liberta, transforma e faz conforme a tua vontade. Amém. Amados, algo interessante sobre a armadura de Deus é como devemos entender o seu caráter. Há duas interpretações. A primeira diz que a armadura de Deus deve ser vista como sendo o próprio Cristo e tudo aquilo que Ele conquistou na cruz em nosso favor. Então a armadura de Deus são os méritos de Cristo imputados por Deus em nós, ou seja, aquilo que Cristo conquistou, nós hoje estamos utilizando-a para o benefício da obra de papai. Nesse aspecto, vestir-se a armadura de Deus é vestir-se do próprio Cristo. Por exemplo, vestir a couraça da justiça é vestir da justiça de Cristo. Vestir o cinturão da verdade é vestir-se da verdade de Cristo. A segunda interpretação, que diz respeito à armadura de Deus, deve ser vista como um conjunto de virtudes morais que os crentes devem demonstrar em suas vidas, a fim de não dar ocasião ao adversário, o inimigo de nossas almas. Por exemplo, vestir a couraça da justiça significa ter uma conduta de vida reta e justa. A primeira interpretação, sem dúvida, parece ser a que melhor se harmoniza ao contexto. Afinal, o apóstolo Paulo diz que os crentes devem ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Contudo, a segunda interpretação, glória a Deus, não deve ser completamente anulada. Isto porque aquele que está vestido da couraça de Cristo, por exemplo, necessariamente procurará ter uma vida caracterizada pela retidão. Então, a segunda pode ser vista como uma consequência da segunda. Ou seja,
tudo nos faz entender, em todo o seu contexto, que uma situação está atrelada à outra e ambas completam uma outra. Quanto ao apóstolo Paulo, ele pode até falar sobre um soldado romano, mas na verdade o seu pensar como um todo está voltado simplesmente à cruz de Cristo. É ali onde a batalha deu-se início e nós temos a oportunidade de honrar ao Senhor. O cinturão da verdade, o primeiro elemento da armadura de Deus citado por Paulo, é o cinturão da verdade. E ele diz: estáis, pois, firme, tendo cingido-vos com a verdade. Efésios capítulo 6, versículo 14. Aqui o apóstolo tinha em mente o cinturão de couro que os soldados usavam. Esse cinturão protegia a região do baixo abdômen e tinha papel fundamental para todo o restante da armadura. Ele prendia a túnica do soldado e sustentava a couraça, melhor dizendo, e servia de suporte para a espada. Sabe, amados, quando observamos a couraça e o cinturão, é porque muitas vezes não adianta nós estarmos quase que por completo e faltar o cinto, porque de repente a gente pode ser pego ao cair algum acessório no meio da guerra. Lembra quando o Senhor vai falar conosco? Lá quando o profeta Eliseu, ele está ali, ele recebe de algum jovem, dizendo: olha, o lugar que nós habitamos é pequeno, mas a Bíblia nos diz, de uma forma bem clara e bem sucinta, de que o machado daquele jovem cai, e ele grita dizendo: ai, meu Senhor, porque o machado é emprestado. Então, nós precisamos entender e não deixar aquilo que Deus colocou em nossas mãos à mercê, escanteado, enferrujado. Tem gente que nunca mais pregou, falou de Jesus e expressou a vontade de Deus. Pessoas que Deus confiou dons, talentos, pessoas que Deus confiou responsabilidades, e por consequência de palavras de perseguição, esqueceram de que nós temos um alvo, e este alvo é Cristo. Amados, na armadura de Deus, esta verdade não é outra senão a verdade de Cristo. Então, a veracidade do Evangelho, o próprio Jesus declara: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E olha que eu ainda estou falando sobre o cinturão da verdade. Amados, quando Cristo também ainda vai nos dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. O vestir o cinto da verdade é se vestir da verdade de Cristo. Muitos vivem mentindo sob o olhar de Cristo e, acima de tudo, desprezam as palavras do Senhor, a doutrina onde a qual nós conseguimos. Tem gente que gosta de marcha, gosta de pulo, gosta de um monte de coisa e esquece de uma doutrina bem aplicada. Deixa eu contar algo que eu vivia. Eu não gostava de culto de doutrina e com isso eu deixava de aprender a verdade. Mas com o passar do tempo, Deus foi me reeducando, me ensinando a não buscar movimentos onde as quais Ele não está. Onde as quais, hoje em dia, nós temos visto nos dias atuais muitos que pegam a verdade e distorcem-a, fazendo com que a mentira seja predita. Amados, precisamos rever. Mas tudo isso é consequência, muitas vezes, da ignorância do povo em não examinar as Escrituras.
quem examina a palavra são os verdadeiros crentes bereanos, aqueles que quando alguém está falando de um versículo, um capítulo ou de um texto bíblico, ele vai lá e olha na palavra. Sabe, amados, só hoje em dia muitos estão sendo enganados de forma tão clara, tendo sua mente ludibriadas por tabela, também ainda terminam que acreditam em uma mentira e propagam a mentira a outra pessoa. São os populares fake news. Mas acima de tudo, quando entendemos a necessidade de ter o cinto da verdade, sim, o cinto da verdade nos faz entender e ter a vida de uma forma bem clara. É melhor falar uma verdade que vai doer naquele momento, mas que te traga respaldo, que te traga sinceridade, do que receber um abraço mentiroso e muitas vezes você se frustrar por uma mentira que alguém falou. Talvez você não esteja entendendo o porquê de Deus falar isso hoje, mas o que Ele faz hoje, você não entende, só saberá depois. Amém? Aplique esta palavra ao teu coração, que você possa se alimentar de dia e de noite. Quando o Senhor ali escolhera a Josué após a morte de Moisés, Ele disse: medita na lei de dia e de noite, medita na palavra, medita nos meus ensinamentos. Amém? Então, vestir o cinto da verdade é ter sua vida sustentada pela verdade da palavra de Deus. Consequentemente, aquele que está vestido da verdade de Cristo também terá uma vida marcada pela autenticidade, pela sinceridade. Ele jamais apoiará o engano. Então, não se deixe levar pelo que o povo pensa, mas sim pelo que a palavra nos diz e nos faz reger a nossa vida. A Bíblia é como uma bússola. Amém? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Medita nesta palavra hoje, de dia e de noite. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Muito obrigado pelo carinho e pela oportunidade de ter você aqui ouvindo a palavra do Mestre. Amém? Se gostou, compartilha com mais um e seja edificado pela palavra de Cristo. Eu vou te fazer um pedido, você que também é nosso ouvinte e que também é ouvinte do Pastor Alex, do Cafézinho com Jesus, faz um favor, avisa para ele que o Pastor Adriano do Bíblia na Mão enviou um abraço e disse que tudo que ele sabe, ele aprendeu com o Senhor, Pastor Alex. Amém? Um abraço para o meu amigo, para o meu irmão, que está distante, mas que está debaixo do meu joelho. Ele, toda a sua família e o ministério, Pastor Alex, do Cafézinho com Jesus, tá bom? Isso não quer dizer que eu não ore pelos demais, muito pelo contrário. Estamos sim orando sempre pelo meu amigo Rafael, do Maná do Céu, missionária Gisele, missionária Andinha, também por todos os outros amigos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor e um abraço do amigo Espírito Santo. Ó glória, se você porventura quer ou sentiu de Deus em colaborar com o nosso ministério, independente do valor ou da ajuda, vai fazer muita diferença. Nosso Pix 81986865026 81986865026 opção celular. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor. Ó glória!